Atendendo ao pedido de Kashin Koji, Shikamaru designou a equipe de Konohamaru para uma missão no território do vento. Nesse local, o trio se juntou a 2 shinobis da Vila da Areia, Arai e Yodo. Como havia sido antecipado por Koji, os Shinjus humanoides foram localizados por eles. Aproveitando-se da falta de experiência dos adversários, seguiram a estratégia de Shikamaru em se dividir com o objetivo de neutralizá-los de forma mais eficaz. Durante o confronto contra Ryo, no entanto, Yodo foi morta, o que provocou uma reação intensa em Sarada. Ao ser consumida pela dor daquela situação, ela finalmente se deu conta que possuía um poder interior e ativou seu Mangekyo Sharingan, e com esse novo poder conseguiu derrotar o inimigo. Em contraste, Konohamaru enfrentou dificuldades ao lidar com Matsuri, cuja voz e os trejeitos lembravam fortemente a Moeg. A semelhança provocou hesitação por parte dele, impedindo-o de finalizá-lo e colocando-o em uma situação perigosa. Após usar o Hirumi, Sarada acaba desmaiando devido ao desgaste excessivo do Doujutsu, mas seu esforço foi suficiente para que a alma de espinhos de Ryo aparecesse. Eida relata os acontecimentos a Koji Boruto. Com o sacrifício de Yodo, Boruto questiona se Sarada poderia ter despertado seus olhos sem uma perda tão dolorosa. Koji responde apenas que se Boruto tivesse se unido ao grupo, Sarada jamais teria despertado aquele poder. E agora que chegaram a esse ponto, ele estava convencido de que seu julgamento havia sido certo em não falar a Boruto sobre o que aconteceria com Yodo. Percebendo que Koji não estava sendo totalmente sincero, Boruto questiona se Konohamaru vencerá sua luta contra Matsuri. Koji permanece em silêncio por um momento e em seguida destaca que Boruto precisa compreender algo crucial. Juro e as demais árvores divinas humanoides compartilham parte de seus sentidos. Caso Boruto apareça diante de Matsuri, Juro localizará imediatamente e o matará. Um cenário que se repetiu em diversas previsões. Mesmo assim, enquanto Konohamaru enfrentava dificuldades, Boruto ignora o alerta de Koji e surge no campo de batalha, desferindo o golpe final contra a inimiga. No entanto, sua presença é prontamente percebida por Jura. Mitsuki orienta Araya a pegar a alma espinhosa de Ryo, suspensa no ar, enquanto ele lidaria com as criaturas restantes no campo de batalha. Porém, ambos são surpreendidos com a chegada de Jura, que emerge de dentro de um garra suja. Ao perceberem que estavam diante do chefe dos Shinjus humanoides, Mitsuki e Araya observam Jura simplesmente ignorá-los e flutuar para o alto, o que lhes parece estranho, já que o inimigo sequer demonstrou interesse pela alma espinhosa. Por outro lado, Konohamaru estava impressionado com o fato de Boruto ter derrotado Matsuri instantaneamente. Boruto, porém, minimiza sua ação e menciona que a alma espinhosa de Matsuri surgirá em breve. Nesse momento, um disparo atinge o chão próximo a eles, levando Boruto a concluir que Jura estava por perto. De fato, Jura ainda distante, decepcionado por ter errado o disparo, avança rapidamente na direção dos dois. Com a alma espinhosa de Matsuri já em mãos, Konohamaru vê Boruto espalhar várias shurikens pelo local e orientá-lo a se reunir com os demais e deixar o campo imediatamente. No entanto, Jura se aproxima em alta velocidade e lança uma esfera condensada contra eles. Boruto, agindo rapidamente, consegue carregar Konohamaru antes da explosão da técnica inimiga. Ele o empurra para longe, permitindo que o sensei faça o que lhe foi pedido. Ao desviar o olhar para acompanhar a fuga de Konohamaru, Jura é surpreendido por Boruto, que aparece por trás e o atinge com um Rasengan direto. Mesmo afastado pela técnica, Jura contra-ataca, mas Boruto utiliza o Hiraishin para desviar e reaparece abaixo do inimigo, tentando um novo ataque com sua espada. Jura, no entanto, consegue se defender e se afasta. Por outro lado, ao observar que Boruto estava lutando bem, Eida questiona a Koji se ele realmente não teria chance contra Jura. Koji responde afirmando que nas circunstâncias atuais, Boruto não tem nenhuma chance em 1 milhão, e que o próprio Boruto sabe disso. Eida então compreende que Boruto deveria fugir imediatamente usando o Hiraishin no Jutsu. No entanto, Koji explica que mesmo que Boruto quisesse fazer isso, não poderia, pois alcançar uma longa distância com a técnica exige muita concentração, e lutar contra um inimigo superior e sedento por sangue, torna isso extremamente difícil. Além disso, se Boruto deixasse o local, os demais estariam em perigo. Por fim, Koji conclui que a ação de Boruto representava o fim completo. Enquanto isso, Jura expressa sua intenção de matar Boruto intrigado, pergunta como ele sabe tanto sobre as almas espinhosas, mesmo tendo se passado tão pouco tempo desde o nascimento deles, e questiona se essa informação veio do colaborador. Boruto permanece em silêncio, refletindo que seu Rasengan sequer causou dano aparente a Jura, já que sua expressão facial não demonstrou nenhuma reação. Com isso, conclui que a única forma de derrotá-lo é usando o Uzuriko. Sem obter uma resposta, Jura decide fazer uma nova pergunta, apenas por curiosidade, e questiona Boruto sobre o que é o amor, já que em sua perspectiva, o amor é um conceito que pode se tornar uma fraqueza fatal para os humanos, um defeito inerente àqueles com inteligência avançada. Ele conclui que mesmo com as chances de vitória sendo extremamente baixas, Boruto provavelmente veio até ali ciente disso, apenas para salvar seus companheiros, ou seja, foi o amor que o levou ao local onde morrerá, e em seguida o ataca. Boruto
reage a tempo e começa a se esquivar como pode. Nesse instante, reflete que se não estiver com os pés no solo, não conseguirá usar o Uzuriko. Em um momento de descuido, é atingido e acaba separado de sua katana. Logo depois, Juro captura. O inimigo pega a espada caída no chão e ressalta que por causa do amor, Boruto sofrerá. Sabendo da ligação emocional entre Boruto e a espada, faz uma proposta: se ele revelar onde está seu colaborador, a espada permanecerá em sua forma original, embora isso não altere o fato de que será morto logo em seguida. Aproveitando o contato com o chão, Boruto afirma que por os inimigos acreditarem que o amor é um defeito, eles não passavam de árvores, e então se liberta. Com o Hiraishin se aproxima do piscar de olhos e o atinge diretamente com o Rasengan Uzuriko, fazendo o inimigo ser completamente impactado pela técnica. A princípio, Jura demonstra certo abalo e reflexão diante do golpe. No entanto, para a surpresa de Boruto, ele consegue superar os efeitos. O Shinju afirma que o Jutsu utiliza um princípio semelhante ao da bomba Biju, o que lhe permitiu anulá-lo com sucesso, deixando Boruto totalmente em choque. Enquanto finaliza os garras sujas ao seu redor, Mitsuki percebe a chegada de Konohamaru. Seu mestre é informado de que Araya levou consigo a alma espinhosa de Ryu até Shinki, esperando reverter seu estado, e que também está transportando o corpo de Yodo. Ao saber disso, Konohamaru expressa pesar pelo destino de Yodo, mas ressalta que a missão ainda estava em andamento. Mitsuki entende que seu sensei fazia alusão a Jura e comenta que o Shinju não só ignorou completamente eles dois como também não demonstrou interesse pela alma espinhosa, dirigindo-se diretamente à área onde Konohamaru enfrentava o inimigo. Konohamaru então relata que Boruto interveio no momento exato em que Matsuri estava prestes a matá-lo, e que logo após esse resgate, Jura surgiu, aparentemente com a intenção de eliminar Boruto. O sensei salienta que para os Shinjus, neutralizar Boruto parecia ser mais importante do que as almas espinhosas que sustentam seus aliados. Diante disso, Mitsuki propõe que ambos unam forças a Boruto para combater Jura. Contudo, essa sugestão é prontamente recusada por Konohamaru, que reforça que sua tarefa se limitava à segurança das almas espinhosas, e que Boruto estava ciente disso. Por fim, ele instrui Mitsuki a acompanhá-lo até o ponto onde encontraram Yodo e Araya pela primeira vez, guiando-se pelas indicações deixadas por Boruto, pois tudo o que lhes restava agora era confiar nele. Enquanto isso, embora não tenha sido atingido em regiões letais, Boruto reconhece a gravidade de seus ferimentos. Jura, por outro lado, prepara uma Bijudama e a dispara, causando uma explosão de grande intensidade. Apesar disso, Boruto consegue evitar o ataque a tempo. Observando a situação, Jura admite para si que a falha de sua investida está no aviso prévio evidente, e começa a planejar uma estratégia mais eficaz para atingir um oponente como Boruto. Na tentativa de surpreender seu adversário, Jura investe com um novo ataque, mas Boruto mais uma vez consegue evitar o golpe, sendo então perseguido. Em resposta, o jovem Uzumaki arremessa uma kunai em direção ao inimigo e utilizando o Hiraishin, tenta golpeá-lo de frente. Jura consegue desarmá-lo e quando está a ponto de perfurá-lo, Boruto ativa novamente o Hiraishin para se afastar, recupera sua lâmina e desfere um corte na perna do oponente. A habilidade do garoto é reconhecida por Jura, que admite a proeza. Na sequência, Boruto busca prosseguir com a ofensiva, porém acaba tendo o braço agarrado pela força superior de Jura. Prestes a disparar outra Bijudama, Jura é surpreendido por um raio púrpura, com o qual Boruto eletrocuta e se desvencilha. Observando os movimentos do Uzumaki, o inimigo nota que seus reflexos estão ficando cada vez mais lentos, e chega à conclusão de que espancá-lo até a morte seria mais eficiente do que insistir em outro ataque energético. Em outro ponto, Konohamaru, Sarada e Mitsuki alcançam o local indicado anteriormente por Boruto. Diante da dúvida de Mitsuki sobre o que se sucederá ali, o sensei admite que também desconhece o que está por vir. Enquanto isso, a ofensiva de Jura se intensifica. Ele acerta o rosto de Boruto com uma joelhada, seguido por um soco no abdômen que o arremessa contra o solo. Em seguida, prepara outra Bijudama e a dispara, provocando uma grande explosão. Apesar disso, o Uzumaki escapa mais uma vez utilizando o Hiraishin. Jura, no entanto, surge por trás para tentar surpreendê-lo. Boruto reage a tempo e bloqueia o ataque, mas logo é atingido por um violento chute que o derruba, deixando-o aparentemente inconsciente. Em paralelo, Eida comenta com Kouji que se a situação continuar nesse ritmo, Boruto realmente acabará morto. É nesse momento que Kouji começa a experimentar uma nova visão através de suas habilidades. Jura se aproxima do corpo caído e ao notar que Boruto ainda segura firmemente a espada de seu mestre mesmo desacordado, admite que o garoto é mais resiliente do que parecia. Em respeito a tamanha determinação, Jura declara que o eliminará de uma vez por todas. Ele se prepara, do alto, para desferir mais uma Bijudama. No entanto, antes que o golpe seja lançado, uma estaca atinge seu olho, por ninguém menos que Kawaki, que surge pisando sobre suas costas. A cena deixa Ida completamente paralisada, e ela questiona Kouji sobre o que está acontecendo. Kouji, por sua vez, revela que a chegada de Kawaki era uma mudança nos acontecimentos que ele ainda não havia previsto, e se pergunta se Boruto teria dito algo ao companheiro nos últimos dias. Ao mesmo tempo, Delta aparece para reforçar Konohamaru e seus alunos. O primeiro ataque de Kawaki não foi suficiente para deter Jura, que rapidamente contra-ataca. No entanto,
entanto, com agilidade, Kawaki reduz seu próprio tamanho e atinge o inimigo com novas estacas. Jura então responde com outra Bijudama, resultando numa explosão colossal. Apesar disso, Kawaki escapa ileso e corre em direção a Boruto, que começa a recobrar a consciência. Sem perder a oportunidade, Kawaki o provoca por ainda estar caído. Enquanto tenta compreender a situação, Jura percebe que o poder de Kawaki superou em muito o que ele tinha anteriormente. Sem rodeios, Kawaki avisa Boruto que caso ele perca o controle, será eliminado sem hesitação. Boruto, por sua vez, apenas responde com firmeza: não se preocupe com isso, apenas derrote ele. A batalha, então, se prepara para escalar a um novo patamar de intensidade. Neste momento, nos é mostrado mais detalhes do último encontro entre Boruto e Kawaki. Durante essa conversa, Boruto orientou sobre a missão que ocorreria na Vila da Areia, deixando claro que após Amado concluir a remoção dos limitadores de Kawaki, ele deveria se juntar ao grupo de Konoha e prestar apoio a Sarada e aos demais membros, pois com ele havia uma esperança. Kawaki, por sua vez, admitiu que mesmo se ambos lutassem juntos, ainda assim talvez não conseguissem alcançar um desfecho favorável contra um inimigo tão poderoso. Boruto então entregou a Kawaki um de seus marcadores e explicou que de fato a possibilidade de derrotar Jura por enquanto era praticamente impossível. No entanto, esclarece que o objetivo era apenas garantir a sobrevivência de todos ao enfrentarem o adversário. Ele explica que a única saída plausível seria recuar usando seu jutsu de teletransporte, mas para isso funcionar, seria essencial que ele pudesse localizar o seu próprio chakra no fragmento metálico, que serviria justamente para esse fim. Entretanto, detectar esse sinal enquanto estivesse diretamente enfrentando o inimigo seria impossível sem ajuda. De volta ao presente, Kawaki estava ciente de que sua função era ganhar tempo para Boruto agir. Jura avança com velocidade extrema e lança uma Bijudama. Kawaki a absorve utilizando seu karma. No entanto, o oponente aparece de repente atrás dele e tenta um ataque surpresa. Graças à habilidade de encolhimento, Kawaki consegue escapar a tempo. Em seguida, ele invoca seus blocos dimensionais e tenta acertar o inimigo. Jura, porém, destrói um dos blocos com outra Bijudama, saindo ileso do embate. Apesar disso, Kawaki o surpreende com um ataque brutal pelas costas. Jura se recompõe e investe contra ele, mas Kawaki bloqueia com seu bastão. A luta segue intensa e equilibrada, até que Kawaki consegue perfurar o abdômen do adversário com sua estaca, repetindo o golpe em sequência para impedir qualquer reação, e o arremessa para longe com sua garra. Enquanto observava à distância, Boruto se esforçava para manter a calma e evitar que seu karma se descontrolasse por conta da ressonância com o de Kawaki. No chão, com o corpo bastante danificado, Jura permanece momentaneamente reflexivo. Simultaneamente, em Konoha, Amado e Sumire acompanhavam a batalha por meio de uma transmissão. A jovem se impressiona com o desempenho de Kawaki, mas Amado alerta que o combate ainda não havia terminado. Jura então pega seu livro, e como havia previsto, reconhece o aumento repentino do poder de Kawaki. O Shinju observa que esse fortalecimento súbito também ocorreu anteriormente com Himawari e também Sarada, casos que sob seu ponto de vista, são anômalos e fora das possibilidades normais. Desconfiado de que exista um fator comum nesses eventos, Jura reflete sobre o significado do que os humanos chamam de amor. Ele questiona se essa característica instável e emocional, normalmente considerada uma fraqueza, não seria também a chave para uma evolução extraordinária. Em seguida, dirige essa reflexão a Kawaki, pedindo sua opinião. Ignorando a tentativa de conversa, Kawaki se aproxima, e declara que não havia intimidade suficiente entre eles para esse tipo de diálogo e imediatamente, lança um poderoso ataque de energia. Em meio à poeira se dissipando, Jura começa a reconstruir todo o seu corpo a partir de ramificações, e com calma, afirma que apenas queria dialogar. Ele revela surpresa por Kawaki ter vindo correndo para socorrer Boruto, já que segundo suas informações, havia apenas uma coisa que o garoto desejava proteger no mundo, e essa coisa deveria ser Naruto Uzumaki. Kawaki apenas observa, enquanto Jura comenta que quando foi até Konoha em busca de Naruto, acabou descobrindo inesperadamente que o sétimo Hokage já havia sido morto. No entanto, ao observar atentamente o olhar de Kawaki, ele percebe que aquela informação estava incorreta. Para ele, ficou evidente que Naruto ainda se encontra vivo. Mesmo ciente de que suas palavras causariam repulsa, Jura afirma que pretende devorar Uzumaki Naruto. Ele menciona que o sétimo teve múltiplas conexões com diferentes bestas de caudas no passado, o que levanta a suspeita de que tais vínculos estejam ligados ao conceito humano de amor. O Shinju admite ser levado a acreditar nessa possibilidade, e ao consumi-lo, acredita que poderá aprofundar seu entendimento sobre esse sentimento. Kawaki, dominado pela raiva diante da ameaça, demonstra irritação, mas antes que possa reagir impulsivamente, Boruto se aproxima. Ele avisa que já havia obtido tempo suficiente para localizar o marcador infundido com chakra, o que permitiria ativar o Hiraishin. Jura, ao perceber que seus dois oponentes estavam prestes a escapar, observa Kawaki fazer uma última declaração. Mesmo desprezando completamente a ideia de amor, ele reconhece que a percepção de Jura sobre o sétimo tinha mérito. No entanto, deixa claro que pretende matá-lo algum dia. Jura, por sua vez, demonstra gratidão e felicidade pela franqueza de Kawaki, e se mostra satisfeito com o encontro, deixando subentendido que esse não seria o último confronto entre eles. A resposta de Kawaki é direta e provocadora. Ele encerra a
conversa erguendo o dedo do meio, recusando qualquer possibilidade de diálogo futuro. Enquanto isso, em outra área, Konohamaru e os demais notam um marcador de Boruto deixado no chão. Delta esclarece que o garoto pediu para não segurarem o objeto, explicando que dessa forma, seria mais fácil localizar o chakra durante o teletransporte. Ela também aconselha que Konohamaru se afaste, já que a chegada repentina pode ser dolorosa, alertando para o risco de serem atingidos sem aviso. E é exatamente o que acontece. Em um instante, Boruto e Kawaki reaparecem no local, pisando inadvertidamente no rosto de Konohamaru. A presença inesperada de Kawaki surpreende Mitsuki, enquanto Konohamaru se mostra visivelmente irritado por ter sido pisoteado. Ele então mostra a alma espinhosa de Ryu para Boruto, que pede desculpas pela situação, e rapidamente se prepara para conduzir todos de volta à Vila da Folha. Eida, por outro lado, expressando sua preocupação em relação ao que poderia vir a acontecer, admite que por hora, sentia-se aliviada com o desfecho momentâneo da situação. Koji, por sua vez, adota uma postura crítica. Ele aponta que a decisão de Boruto não deveria ser tratada como algo admirável. Para ele, tratou-se de uma manobra extremamente arriscada, uma aposta que, se tivesse falhado, poderia ter comprometido até mesmo as possibilidades de um futuro promissor. Embora reconheça que a sobrevivência de Boruto seja um resultado positivo, enfatiza que as ações do garoto provocaram outra mudança drástica no fluxo do futuro. Eida apenas comenta que mudanças são parte natural da vida, já que acontecem constantemente. No entanto, Koji destaca que essas transformações não se limitavam ao destino de Boruto ou Kawaki, mas também envolviam Eida diretamente. Ele alerta que Mamushi estava prestes a agir, e como ela bem sabia, o alvo do Shinju era justamente ela. Eida fica visivelmente tomada por uma crescente preocupação. Enquanto isso, na base Shinju, Hidari observa o comportamento de Jura e o questiona sobre o motivo de sua expressão serena. Jura, de forma tranquila, responde que havia sido elogiado por Kawaki, e durante aquele breve diálogo, aprendeu uma nova expressão, uma que considerava ideal para certas ocasiões. Curioso, Hidari pergunta qual seria essa expressão. Jura, com simplicidade, responde: nojento pra caramba.